Muito bem, pessoal. Diferente dos outros vídeos, não vamos ter enrolação aqui no início. Vamos estudar a física básica inteira e vamos começar aqui do livro do Resnick e Halliday, volume 9. Aliás, é a 9ª edição, né, do volume 1, Movimento Retilíneo Uniforme. Nós veremos depois. Por enquanto é movimento retilíneo só. Então vamos dar uma olhada aqui no que diz o livro. Ele vai falar aqui um pouco de movimento, um pouco da diferença entre posição e deslocamento. E é isso aqui que eu vou trabalhar com vocês por enquanto. Vamos lá. Existe diferença entre posição e deslocamento? Claro que existe. E essa diferença ela é simples. Claro, pessoal, nós estamos aqui no curso superior. Então nós sempre vamos trabalhar aqui com o gráfico do plano cartesiano. Eu posso colocar y, x ou y em função de t, tanto faz. O que é a posição? A posição vai ser um ponto, tá bom? Eu vou deixar o nosso plano cartesiano assim, sem nada. Vamos dizer que é y em função de x, tanto faz. Vamos colocar aqui um ponto. Esse ponto vai me dizer o quê? Vai me dizer a minha posição. Então, se eu estou num posto de gasolina, qual é meu ponto? É o ponto cujo qual eu localizo como sendo posto de gasolina. Se eu coloco no plano cartesiano, eu vou atribuir a ele um valor de x, né? Posso chamar isso aqui de x0, e um valor de y também. Eu vou chamar de y0. Então, a gente consegue localizar esse ponto através de um vetor posição, que a gente vai entender melhor depois, tá? Mas o importante é que a posição vai ser exatamente um ponto ao qual a minha partícula, o meu objeto vai estar localizado. Simplesmente isso. Coisa mais simples do mundo. Então, nesse caso aqui, o nosso ponto, ele pode ser descrito aqui, ó, como sendo x0, y0. Só isso. Só isso. Ah, professor, não entendo sem número. Ah, vamos botar um número aqui então. 2 e 3. Então, a nossa posição, a posição do nosso ponto vai ser o quê? 3, né, na posição x e y na posição 2. Então, pronto, ó, localizei o ponto. Se eu colocar aqui, eu também posso localizar no plano cartesiano, ó, digamos assim. Então, esse nosso ponto 2 aqui vai ter uma posição 2, né? Depois você vai ver o que é esse vetor posição aí. Que ele vai ser dado x igual a 1 e y igual a 5. Simplesmente isso. A posição é somente isso, pessoal. Não tem segredo. Tá, mas o que é esse ΔX? Esse ΔX é o que a gente chama de deslocamento. Então, a posição vai ser um ponto, o deslocamento é o quanto eu me desloco desse ponto. Digamos que eu estou aqui no 3 e no 2. E aí, eu me desloco, por exemplo, eu estou lá na igreja, aí eu vou para a praça. Deixa eu colocar para cá. Estou na igreja, aí eu vou lá para a praça. Essa minha nova posição, ó, vai ter um x5, um y4, digamos. Então, ó, tá vendo aqui? Deslocamento. Eu me desloquei daqui para cá. Desloquei. Né? Como eu me desloquei, eu vou ter uma posição inicial. Eu vou chamar isso aqui, ó, R inicial. Qual é o meu R inicial aqui, ó? 3 e 2, né? 3 e 2. Eu vou ter o meu R final. Onde é que eu parei? Eu parei no x igual a 5 e no y igual a 4. Então, o meu deslocamento, que eu vou chamar de ΔR, nós vamos já ver, igual a nomenclatura do livro, vai ser simplesmente RF menos R0. Então, vamos subtrair x com x. 5 menos 3, 2. É o meu deslocamento. Ó. Eu estou calculando esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aqui, porque foi isso aqui que eu me desloquei. Então, eu me desloquei 2 na direção x, tá vendo? Ó? De 3 para 5 não é 2? E me desloquei 2 para y, né? 4 menos 2, 2. Então, esse é o meu vetor deslocamento, é o tanto que eu me desloquei. Ah, professor, o livro está falando de x e não de r. Tá bom. Vamos pegar um plano cartesiano que nós vamos desconsiderar o y. Vamos chamar isso aqui de 0, vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. Só para a gente brincar aqui rapidinho. Digamos que inicialmente eu estou na posição 1 e eu vou para a posição 2. Vê aqui, ó, esse é o nosso deslocamento. O nosso deslocamento é onde eu parei menos onde eu
iniciei. Esse é o nosso ΔX, que é o nosso deslocamento. 2 menos 1 dá 1. Então, o meu deslocamento aqui foi de 1. Ah, professor, então qual é a minha posição? Qual é a minha posição final? Vai ser em 2. E qual é a minha posição inicial? Vai ser em 1. Então, você pode entender o deslocamento como sendo a diferença entre posições. Simplesmente isso, diferença entre posições. E claro que a gente vai ter que ter um cuidadozinho aqui, que já vou falar com vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui no que mais o livro tem a dizer. Pronto, ó, já aprendemos a nossa posição e nosso deslocamento. Aí, que facilidade. Consequentemente, vai aparecer aí uma velocidade média, que é o quão rápido eu vou me deslocar, e a velocidade escalar média também. Esses nomes, pessoal, eles são parecidos, né? Velocidade média e velocidade escalar média. Só que o livro, ele traz como sendo coisas diferentes. Vamos já entender. A nossa velocidade média, que é a primeira coisa que ele trabalha aqui, tá vendo? Ó, ΔX sobre ΔT significa o quê? O quanto eu me desloquei, que é o ΔX, né? É o quanto eu me desloquei na quantidade de tempo que eu demorei para me deslocar. Vamos entender? Digamos que eu estou aqui na posição, eu vou chamar de x0. E aí eu caminho até aqui a minha posição xf. Qual é meu deslocamento? ΔX é xf menos x0. Beleza. Mas se você parar para prestar atenção, eu demoro um tempo para me deslocar daqui. É ou não é? Para tu ir da tua casa para a padaria, você demora um tempo, ΔT, né? Sei lá, 5 minutos. Então, você pega e divide aqui, ó. E que esse ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E o que é isso, tempo final e tempo inicial? Digamos que tu sai da tua casa 2 da tarde. Vou botar aqui, 14 horas. E tu chega na padaria 14h05. Você demorou 5 minutos. Então, o nosso ΔT é 2h05 menos 2, que é 5 minutos. Viu só? Esse é o nosso ΔT. Isso é o que significa o tempo final, que é o tempo onde eu cheguei no meu objetivo, e o tempo inicial, que é o tempo de largada. Claro, ó, esse tempo inicial ele pode ser 0. Se eu estiver usando um cronômetro, aí tá bom. Eu saí do ponto 0, né, de t igual a 0, t0 igual a 0, e cheguei em t igual a 5, né? Demorei 5 minutos. Olha que coincidência, o nosso ΔT também é igual a 5 minutos. Né? Seria 5 menos 0, que dá 5. Então, nós classificamos isso como a velocidade média. O deslocamento dividido pelo tempo que eu demorei para fazer este deslocamento. Essa é a nossa velocidade média. Tá, mas o que é essa velocidade escalar média que o livro fala, né? A nossa velocidade escalar média, ele chamou de S aqui, não sei para quê, vai confundir com espaço, né? Mas essa velocidade média nós vamos considerar uma distância total, uma distância e não um deslocamento. Quer ver a diferença? A diferença aqui, ó. Digamos que eu estou no ponto 0, e me desloco até o ponto 5. Depois, ó, vou fazer essa trajetória. Trajetória 1. Trajetória 1, do 0 ao 5. Fui do 0, cheguei no 5. E a trajetória 2, vou fazer de vermelho. Eu saí do 5 e voltei aqui para o 3. Do 5 para o 3. Qual é o meu deslocamento? Nesses dois trajetos aqui. O deslocamento é sempre onde eu parei de vez. Onde é que eu parei de vez? No 3, né? Porque eu saí do 5 para o 3. Menos onde eu iniciei tudo, que é em 0. Então, nosso ΔX deu 3. É o nosso deslocamento. Mas qual é a distância que eu percorri? Vai dizer que é 3? Não.
a distância é diferente do deslocamento. A distância que eu percorri é o módulo dos deslocamentos. Como assim? Qual é a minha primeira trajetória? Do 0 ao 5. Então, o módulo de 5 menos 0, somado, qual é o meu segundo trajeto? Do 5 para o 3. Né? Opa, o final é o 3, o inicial é o 5. Então, nosso deslocamento, eu coloquei em módulo, porque 3 menos 5 dá menos 2, e em módulo dá 2. Então, nosso deslocamento é 7. Esse é o nosso, aliás, essa é a nossa distância percorrida. Vou escrever aqui, ó, distância. E esse é o nosso deslocamento. Vê, enquanto o meu deslocamento foi de 3, a minha distância percorrida foi de 7. Para você ir para a padaria e voltar, vai ser uma distância igual a 2x, né? Você demora x, a distância é x, de sua casa para a padaria, e da padaria para a sua casa também é x, a distância é 2x. Só que o deslocamento vai ser 0. Por quê? Porque se eu saio do ponto inicial, que é 0, e chego no ponto final, que também é 0, nosso ΔX é igual a 0. Olha que louco. Se você morrer, ó, vou escrever, ó, se você morrer no mesmo hospital que nasceu, você teve um ΔX igual a 0. Então, você pode ter dado a volta no mundo, pode ter ido na Lua, mas se você morrer no mesmo hospital que você nasceu, seu deslocamento é 0. Por quê? Porque o ponto final é igual ao ponto inicial. E para finalizar, nós vimos aqui nesse exemplo que o nosso deslocamento era 3, então a nossa velocidade média é ΔX, que é 3 dividido por um tempo. Digamos que eu demoro aí 2 horas, 2 segundos. 2 segundos. Eu sou o Flash, eu demoro 2 segundos. Então eu tenho uma velocidade média de 1,5. Mas a minha velocidade escalar média, que o livro chamou de ΔS, de S, né? Vai ser o quê? A distância percorrida dividido por esse mesmo tempo, 2. Já é diferente, ó, já é 3,5. Aqui vamos dizer que é metros por segundo e aqui metros por segundo. Vê, o deslocamento é diferente da distância percorrida, assim como a velocidade escalar média é diferente da velocidade média. Então, tomem muito cuidado. Lembrem-se que... Aqui, ó, revisão. Lembre-se que a distância percorrida é sempre os módulos dos deslocamentos. A distância percorrida é sempre o módulo dos deslocamentos. E o deslocamento é sempre onde eu parei de vez. Subtrair de onde eu iniciei tudo. E que a nossa velocidade média é ΔX sobre ΔT. E a nossa velocidade escalar média é D sobre ΔT. Essa aqui é a nossa revisão. Então, com isso, nós encerramos a nossa primeiríssima aula. Depois nós vamos trabalhar aqui mais a respeito desses conceitos. E vamos estudar velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea. Beleza? Até mais!